Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aí. Bom dia, de dia, à tarde, boa tarde e à noite, boa noite. Estamos aqui no Raio X com mais um episódio e hoje o Raio X está aqui com o nosso líder comunitário de Valparaíso, Adriano Rodrigues. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Diego, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui participando do seu podcast Raio X, ou seja, aqui o negócio é tirado a mim. Isso. Claro. Fala aí, Adriano, quando você ouve falar raio-x, o que é que vem à mente, assim? O que vem à mente? Raio-x. Ou seja, o Raio X é algo que ele traz algo que está em oculto, mas profundamente ele busca o que está lá dentro e mostra para aquelas pessoas que às vezes não estão enxergando. Então eu entendo o seguinte, vamos falar do Raio X em si falado, né? Aquele que você vai lá, por exemplo, quebrou uma perna ou teve alguma lesão, você vai lá fazer o raio-x, né? Então, dentro da carne vai ver lá o problema que na nossa superfície nós não estamos conseguindo. Eita, então, é o que está oculto, né? É o que tá oculto. Então é isso aí, pessoal. Seja bem-vindo. Olha, já faça sua inscrição aí, tá bom? No YouTube, no Instagram, Raio X Podcast. Hoje nós iremos abordar muitas pautas aqui da nossa cidade. Estamos aqui com um líder comunitário, pai de família, né? Adriano Rodrigues. É um líder aí dentro da nossa cidade, tem movimentado aí as internets da vida, né, Adriano? Nós estamos sempre na luta. Francisco Adriano Rodrigues de Souza, nascido lá em Independência, no Ceará, 14 anos de Valparaíso, sou pai de 3 filhos, casado, sou cristão e estamos sempre na luta no combate à corrupção. Olha que bom, hein, cara? É muito bom, né, Adriano? A gente tem uma proposta do Raio X de trazer espaço, né, para líderes comunitários da nossa cidade, para pessoas que fazem a diferença. E você é uma pessoa que está fazendo a diferença aí na nossa cidade. Eu quero saber um pouquinho aí do Adriano Rodrigues, com as expectativas, né? Estamos aí num ano eleitoral, muita coisa vai acontecer dentro da nossa cidade, né? Mas primeira pergunta que eu queria fazer, quem é o Adriano Rodrigues aí? Fala pro público aí. Adriano Rodrigues, polêmico, mas conhecido na cidade, principalmente no meio político, pelas denúncias, pelas fiscalizações, por apontar algumas falhas na gestão pública, por fiscalizar e denunciar aquilo que está de errado, principalmente no serviço público, que nós temos inúmeras irregularidades de contrato, a contratação de funcionário, a serviço mal prestado, a atendimento na saúde, na educação, na segurança e vários outros tipos de problemas. Mas eu sempre, como morador, estou ativamente fiscalizando, mostrando, denunciando, indo ao Ministério Público, indo aos órgãos competentes, levando o que eu consigo de prova de irregularidades para ver se a gente consegue. Eu falo que a gente não vai conseguir acabar com a corrupção, mas a gente vai conseguir diminuir para que realmente o recurso chegue na ponta daquele pagador de imposto que somos nós, aquelas pessoas trabalhadoras que acordam às 5 horas da manhã e chega às 7 horas da noite e vive do seu suor. Então assim, o dinheiro é nosso, o recurso público ele é do povo, então ele tem que ser devolvido para o povo em troca de serviço. E serviço de qualidade. Que bacana. É o maior desafio, né, Adriano? Eu percebo que você tem um ímpeto, né, em representar o povo. E como surgiu isso dentro aí do seu coração? Porque hoje é tão difícil você agregar, né, a comunidade a participar, né, dos projetos sociais da cidade, da política da cidade. E você é um cara que está ali, você está atento ao que está acontecendo na política, na cidade, os problemas. Como que começou isso aí dentro aí do seu coração? Conta aí pra gente. Diego, eu sou criado por um político. Ah, é? Meu pai biológico, por condições financeiras lá no Ceará na época, não tinha condições de manter os 3 filhos, né? Nós somos 4 irmãos, mas um já falecido, e ele tinha amizade com o ex-vereador José Pompeu lá na cidade de Independência do Ceará, e eu tinha na faixa de 5 para 6 anos, e aí ele me pediu para mim, ele pediu para meu pai que eu fosse acolhido por aquela família. E aí meu pai, de prontidão, deixou ir, né, para aquela família, e aí eu fui criado, né, pelo o Zé Pompeu, que foi vereador lá na cidade de Independência do Ceará durante 16 anos. Já falecido, que Deus tenha um lugar reservado para ele no céu, mas que trabalhou muito para ajudar pessoas. E eu sempre era motivado por ele para mim entrar na política, só que eu nunca quis. E aí quando eu me formei, né, que eu sou formado em logística e
e também pedagogia, Aham. eu tive uma mente aberta sobre a política. Entendi que a política está em todos os ambientes da nossa vida e eu precisaria fazer alguma coisa. E uma das promessas para o meu pai de criação que eu fiz é que se eu entrasse na política, eu não faria uma política como a grande maioria faz, inclusive ele chegava a fazer em certos momentos. Que é essa política que todo mundo conhece, do assistencialismo, do toma lá da cá, do eleitor que acaba contribuindo, né? O corrupto e o corruptor, que a gente sabe que existe, mas eu procuro fazer uma política diferente. E quem me conhece, né, há 14 anos que eu estou no Valparaíso, eu não faço essa política do toma lá da cá, eu não penso nessa política, porque eu entendo que é o seguinte, quando você mantém ali um assistencialismo, você vai virar escravo daquilo ali. Sim. Então, assim, vai ter um momento que todos nós passamos dificuldade, você não vai ter condições de ajudar as pessoas. Então, elas vão procurar outras pessoas para que ela seja ajudada. Então, assim, daí então você, é aquele ditado, você pode ajudar a vida inteira uma pessoa, o dia que você disser não para ela, você não vai mais prestar. A sua história me fez lembrar, sabe quem, pessoal? Lembra da história de Moisés, né? Isso. Porque Moisés, ele foi desde menininho ali, a mãe dele teve uma estratégia, né? E ele foi colocado aonde? No palácio, né? Num local aonde a mentalidade dele mudou, né? Então você foi criado com esse homem de visão política. Foi. No meio da política, eu fui criado no meio da política, vendo tudo que acontece de sujo na política, mas porém nunca querendo me envolver. E um dia que eu me envolvesse com a política, era justamente para combater isso. E aí hoje eu sou um líder comunitário, um ativista político no meio político da nossa cidade, justamente para combater essas coisas que, né, a gente sabe que acontecem muito no meio público. Não que a gente seja santo, todos nós temos nossos falhas, nossos erros, erramos, né, somos pecadores. Como o Paulo fala, dos pecadores eu sou o pior. Né? Então, assim, nós vamos estar acertando, vamos estar errando, mas não podemos deixar aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus, que é ser justo, ser honesto, né? Não podemos esquecer disso e sempre estar ali fazendo as coisas corretas e lutando contra o erro, porque quem não luta contra as injustiças, será que agrada a Deus? Né? Então, assim, são palavras que a gente aprende, sabe, com a palavra de Deus. Quem lê a palavra de Deus sabe justamente que eu estou falando sobre justiça, né? Que a gente tem que ser justo. Todos temos falha, mas temos que ser justo. E hoje nós temos uma dificuldade de ter justo no meio da política. Né? Nós temos essa dificuldade, mas ainda temos, graças a Deus. E eu faço aqui um apelo para os justos participarem da política. Bora! Ativamente, não só em época de eleições. Mas, Adriano, como quebrar isso, cara? Porque você falou aí de uma política que é o toma lá da cá, né? E como você trazer uma mentalidade para a comunidade participar da política, às vezes sem receber nada em troca. Às vezes por um projeto macro, por um projeto de governo como um todo, né? Porque eu percebo que muitas pessoas ela quer, vamos supor, é o telhado da casa, é o bujão de gás, ou até mesmo uma cesta básica. Eu falo que todos que estão no processo político, todos que estão no meio da sociedade, eles se movimentam de acordo com as suas necessidades. Sim. Né? E quando você tem algo para oferecer, isso é na vida, você sempre vai atrair alguém. E aí você tem que ter cuidado nessas pessoas que você vão atrair, porque elas estão se aproximando de você, porque que elas te admiram realmente, elas acreditam realmente no teu trabalho, no teu projeto, ou elas querem se aproveitar da situação. Que hoje o que mais nós temos, você é cristão, assim como eu também, e muitos dos que estão nos assistindo sabem que muitas das pessoas hoje veem em nós algo admirável, às vezes, é um projeto bacana, o cara batalha e tudo. Só que eles nos aproximam de nós sempre para tirar algo de nós e não para contribuir ou para ajudar. Então, combater isso é muito difícil. É muito difícil porque nós temos uma população onde ela não está nem preocupada com a política. Ela só desperta, né, o momento político quando chega no período eleitoral. E isso é um problema que nós temos na sociedade, não só em Valparaíso, mas na sociedade brasileira. Né? Então, assim, sabe que vai sobrar alguma coisinha ali. Isso, então assim, chega esse período eleitoral, o que o eleitor em si, que não participa do processo ativamente, do processo político, aquele processo partidário, ele pensa o seguinte: todo político é ladrão e todo político é corrupto. Então o cidadão de bem que entra nessa, vamos dizer assim, nessa gaiola, né, do jogo político, ele se coloca como você é um cidadão de bem, que eu conheci
lutando por uma vaga no conselho, né? Eu até parabenizo pela votação, pelo trabalho. Então, assim, você vê que você se coloca à disposição, mas aí você vê que tem uma blindagem dentro daquele sistema que esse cidadão que vem de fora com projetos novos, ideias novas, muita vontade de fazer acontecer, de ajudar pessoas, certo? Ele é sufocado? Ele é sufocado e às vezes a porta fecha para ele. Porque muitas das vezes quando você não compactua com algumas coisas do sistema, você não é interessante para estar ali naquele lugar, né? Então, assim, nós estamos numa sociedade onde tudo é política, da igreja ao mercado, à pequena empresa, ao grande negócio, tudo é política, não tem para onde fugir. São políticas diferentes? São políticas diferentes, mas tem a política. Então, assim, a política está integrada na nossa vida. Em relação ao Conselho Tutelar, eu fiquei, na época que eu fiz parte, né, o ano passado, eu percebi que 80%, e bate isso com índice de votação, né? Que só de 100%, vamos supor ali, dos eleitores, apenas 9% votou para o Conselho Tutelar. Então muitas pessoas não sabiam da eleição. Eu percebendo isso, comunicando com a população, eu comecei a conversar e eu pedi apoio, né? Até governamental, porque nós precisávamos expandir para que a comunidade soubesse das eleições. Então nós ficamos ali acordados ali na ata com todos os candidatos que teria propaganda nas escolas, nas redes sociais, que as mídias iriam publicar sobre as eleições. E eu percebi isso que você falou, essa blindagem, Adriano, que não teve nada disso. Eu percebi que o governo local, ele abafa a eleição para que ninguém fique sabendo. Você vê que não tem a mesma publicidade que acontece na eleição municipal, como para vereador e para prefeito. Por que será isso? Isso acontece por a seguinte forma. O sistema, ele quer manter quem está lá dentro, quem concorda com o que defende, vamos dizer assim. Então, assim, para a população, não é interessante que a população tenha informação de como se elege um conselheiro tutelar, por exemplo. Então, assim, não é muito atraente motivar as pessoas sobre uma eleição de conselho tutelar. Vai ter mais concorrência? Além de ter mais concorrência, talvez o conselho tutelar, por mais importante que seja, mas para dentro do sistema ali, vamos dizer assim, dentro do sistema público municipal ou político, ele não seja tão abrangente, né? Por isso que não tem tanta divulgação, tanta informação. E isso é um problema, sabendo que o conselheiro hoje ele exerce um papel importantíssimo. E o outro problema grave que nós temos nessa conjuntura de eleição para conselheiro... Uma coisa, só te cortando um pouco, uma coisa que eu até falei para você aqui nos bastidores, né? Porque nós fizemos todo um processo seletivo, né, para participar do Conselho Tutelar. Tiramos nada consta, experiência e uma prova difícil, eu achei muito bacana. Eu falei, poxa, se para vereador, se na política fizesse essa prova também seria bacana. Seria bom. Só que quem já estava lá dentro, né, não precisou fazer essa prova. E eu não entendi o porquê. Ou seja, aí você já vê uma disputa desleal. Isso. Ou seja, você que está aqui fora, você tem obrigações a cumprir sobre o que determina o edital, que é fazer as provas. Sim. Mas quem já é conselheiro, ele já não passa por essa prova. Ah, não, mas é porque já é conselheiro. Sim, mas será que mesmo ele tendo essa experiência de conselheiro, ele está preparado para responder aquelas questões e igualitar a disputa? Se eu te falar, o Conselho Tutelar dentro do Valparaíso, ele não tem um regime interno. Você está falando do conselho, isso é importante. Até a própria lei, que foi aprovada em 19 de dezembro de 2022, se eu não me engano aqui, a lei 1675, de 19 de dezembro de 2022, que é a lei que rege todo o Conselho Tutelar, que normatiza, etc. Até essa lei ela está sendo descumprida. Por quê? Lá fala que tem que ter 2 conselhos, 2 sedes de conselhos. Nós hoje temos uma sede de conselho com 10 conselheiros no mesmo local, que fica no Céu Azul. Isso é um problema sério, inclusive é uma promessa do primeiro ano de mandato do prefeito Pablo Nacional, que seria 10 conselheiros e que ele faria 2 sedes do conselho. Então, e já veio a emenda, né? Porque já veio uma emenda de 300 ou 350 mil para a sede desde o ano passado. Uma emenda de um carro também. O carro já foi adquirido, né? O carro foi. E aí esses 300 mil que era para ter feito a nova sede, até hoje, aonde tem a sede, hoje a sede do Conselho Tutelar, ela é um puxadinho da administração Céu Azul. Sim. Ou seja, no mesmo prédio, um puxadinho lá, umas salas apertadíssimas, onde os profissionais não dão conta de exercer as suas funções, não tem todos
os equipamentos necessários para que eles trabalhem. E outra coisa, a lei ela fala que temos que ter no mínimo quatro conselheiros diários, né, trabalhando. E pelo que eu percebi, pouco que eu tenho observado, inclusive vou até focar, não acontece bem isso, a escala está bem bagunçada, o serviço está sendo prestado, não que os profissionais não são capacitados, mas sim que eles não têm, não é dada a condição para eles prestar um bom trabalho, então tem coisa que tem que ser revista, inclusive os nossos vereadores, que com certeza alguns vão assistir, né, esse nosso bate-papo, seria bom os vereadores fazerem uma visita na sede do Conselho lá no Céu Azul e também cobrar do prefeito Pablo Mossoró a nova sede, principalmente no Valparaíso 1, que não tem. Não, foi uma coisa que eu fiquei inconformado, porque eu não vi nenhum vereador, na época das eleições, levantando a bandeira, não de um candidato, porque de um candidato a gente via. Com certeza. Mas uma bandeira de quê? De uma eleição saudável, de publicidade, porque a palavra vereador, pessoal, vem de veredas, né? Então o vereador ele tem que abrir caminhos para a comunidade. Então, a fiscalização, né, a organização das eleições, teve muita bagunça, né? Inclusive teve alguns candidatos que foram cortados, né, por conta de muitas coisas erradas que houve, né? E você é um cara que chega lá e denuncia também, mostra. No Conselho Tutelar, a gente flagrou algumas irregularidades, né, e passou para as pessoas que tinham interesse na eleição denunciarem. E aí os interessados fizeram a denúncia. Porque às vezes a gente que não está interessado na eleição, não que a gente não possa denunciar, mas às vezes quando a gente denuncia, o pessoal entende que é perseguição e tal. Então a gente passa primeiro para as pessoas interessadas. E eles que são interessados na vaga, nem você é um interessado na vaga. Então a gente capta alguma coisa. Mas sobre a eleição do Conselho Tutelar, o grande problema hoje é que tem um grande envolvimento de parlamentares, e às vezes com mandato, e às vezes ex-parlamentares, gente dentro de prefeitura, envolvido nessa conjuntura, que não poderia acontecer isso. Que é outro problema que fica muito desleal, né? Uma disputa desleal. Então você vê vereador levantando bandeira, pedindo voto, doando carro, doando ônibus para poder levar o eleitor para ir votar no candidato dele. Por que ele faz isso? Porque agora, nesse período, inclusive, em primeira mão aqui nesse bate-papo nosso, eu quero fazer uma denúncia grave. Olha o raio-x passando, hein, pessoal? Uma denúncia grave que eu recebi de onde tem conselheiro tutelar, já trabalhando para a eleição de vereador. Ou seja, ele tá, olha só, essa é uma denúncia gravíssima. Chegou até a minha mão, não denunciei no Ministério Público ainda, minha mão estou falando aqui. Que tem conselheiro tutelar que está usando aquela estrutura e o aparato que ele tem por ser conselheiro para regimentar já voto para pré-candidato a vereador. E isso é grave. Agora eu falo para vocês, se a gente comprovar através de filmagem e vídeo que a pessoa está usando o seu cargo, está ali se apropriando, que é um crime, para poder beneficiar um determinado vereador que, inclusive, provavelmente tem ajudado a eleger eles na eleição do Conselho Tutelar, isso é crime, a gente vai denunciar sim, vai levar no Ministério. Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui, que o homem é polêmico. Vamos falar um pouquinho sobre esse ímpeto nas denúncias, né? Porque você vai a fundo em muitas denúncias, e eu vi um pouquinho aí da história, teve vereador que foi cassado por denúncia. A gente começou, né, uma investigação a respeito do ex-vereador Paulo Brito, né? O ex-vereador Paulo Brito, para quem não sabe aí, né, na campanha ele desdenhava muito da minha pessoa, né? Porque eu fazia campanha humildezinho, de bicicleta, e ele andava de carrão, trio elétrico e tal, tinha muito dinheiro. E aí, um certo dia eu conversando com ele, eu falava para ele que se ele fosse eleito, ele não ficaria no local, né, na cadeira. E ele falou para mim que quem tinha dinheiro não caía, né? Então assim, foi tipo vamos dizer assim, ele debochou da justiça. Debochou da justiça. Então assim, eu junto com a vereadora Cláudia Aguiar e meu amigo Fernando, um abraço para ele aí da Funerária Boa Esperança, nós começamos ali a perceber as irregularidades e os crimes que o então fiscal, né, Paulo Brito, que depois se tornou vereador, fazia para poder arregimentar voto e também, né, criar um patrimônio de forma ilícita. Isso há muitos anos a própria população, os comerciantes já... Era um sistema antigo que estava se perpetuando na comunidade. Um sistema antigo na tributária que estourou várias vezes já, esse esquema que era operado, né, e foi comprovado que era um esquema criminoso, onde desviava muito dinheiro da tributária. E aí nós começamos a fazer essas pequenas
denúncias e começamos a investigar e começou a chegar provas, começamos a pegar depoimento de empresários falando que tinha sido extorquido, que eles tinham ameaçado, que eles tinham multado e que negociava. Então foi criando aquele negócio e graças a Deus assim, e o empresário Fernando que teve coragem de soltar um vídeo e gravar um vídeo do vereador negociando, né, a propina, foi o fundamental para que nós possamos protocolar esse vídeo lá no Ministério Público como prova. E aí aconteceu o que a maioria já sabe, ele teve o seu mandato cassado na Câmara, que foi eu que denunciei ele na Câmara e fiz a quebra de decoro parlamentar. E prontamente os parlamentares aprovaram a cassação do mandato dele e ele ficou aí inelegível por 5 anos. Né? Então assim, foi feita a justiça, foi preso também. Já passou os 5 anos? Ainda não, ele passou 90 dias preso, né? Foi feita a justiça agiu, só que teve uma justiça que não foi feita, que não foi executada, que cabia ao prefeito Pablo Mossoró fazer essa justiça, que era extinguir ele da vida pública, acabar com o cargo dele, que a justiça mesmo determinou e recomendou isso. Mas até hoje ele ainda é servidor e ainda continua. E era de autonomia do prefeito fazer isso? Autonomia do prefeito, é administrativo, né? Então até hoje está aí, ainda ele ainda é servidor, né? Ele é servidor? Mas está afastado, mas ainda... Eu creio que ainda recebe. Eu não tenho comprovação que ele está recebendo, mas eu acredito que ainda é servidor. Ele e a Bruna, que era um dos cabeças também ali que articulava, né? O próprio Ministério Público recomendou que eles fossem banidos do serviço público. Então olha que surte efeito, né? Quando você denuncia. Surge efeito. E você precisa trazer até a comunidade para te apoiar, né, Adriano? Porque às vezes você se sente sozinho. Muito. E a dificuldade hoje, por exemplo, de quem faz as coisas corretas, de quem luta por justiça, luta por a coisa correta para que o bem coletivo chegue para todos, ela é muito grande, porque você não consegue engajamento das pessoas. Sim. Ninguém sai das suas casas para lutar por uma causa. Nós temos um grande problema, eu vou citar aqui rapidinho, um grande problema que nós temos hoje é de alunos fora da sala de aula. Sim. Dados concretos, em torno de 4 a 5 mil alunos podem ficar de fora da sala de aula esse ano em Valparaíso, porque não temos escola, né, suficiente para todo mundo. Então, assim, você vê essas mães protestando em frente à prefeitura, você vê algum movimento de algum vereador, de alguma liderança bem maior, assim, de dentro, né, do sistema político protestando contra isso, ou pelo menos chamando o povo para poder... Então, você, o pai e a mãe que está com seu filho aí fora da escola, você pensa nisso. Ou seja, se você ficar de braço cruzado, ele vai ficar fora da escola. E você sabe que isso não pode. Né? A criança não pode ficar fora da escola. E trazer a comunidade para as questões, né, pessoal? Cria força, né? Porque às vezes é aquele ditado, né? Uma andorinha só, ela não... E falando de criança, é importante, nós falamos, você foi candidato ao conselho tutelar, é um papel de um conselheiro. Lutar por o direito da criança, não é isso? Justamente. E muitos, a própria lei fala, e muita gente no discurso fala, não, eu quero ser conselheiro tutelar porque eu quero lutar pelo direito da criança e adolescente. A Constituição garante o direito à educação da criança. Eu sinto muita falta de lideranças justamente fazendo isso, né? Porque você conselheiro, você pode fazer um movimento. Pode, mas você pode estimular a família a fazer o movimento. E você não vê isso dos conselheiros tutelares, e até me perdoe se alguém faz, eu desconheço. Sim. Eu acredito pelo aparato político. Sim. Ou seja, você observar a lista de eleitos do Conselho Tutelar, você vai ver que é irmão de vereador, irmão de ex-vereador, alguém ligado ao governo. Sempre é assim. Entendeu? Sempre é assim. Então esse aparato, ele traz um bloqueio para que você não exerça a sua função de conselheiro tutelar. É interessante falar isso, né? Porque vamos supor, imagina o conselheiro trazendo, né, isso à tona. O conselheiro, ele tem autonomia muitas vezes, né, para trazer algumas demandas para a comunidade. Nesse caso das vagas dos alunos mesmo, o próprio conselheiro ele pode fazer um relatório para o Ministério Público. Isso. Aí a prefeitura é obrigada a colocar o menino na escola. Eles vão ter que fazer alguma coisa. Eles vão ter que, por exemplo, não tem escola não, eles vão ter que fazer parceria com a iniciativa privada. Eles vão ter que, por exemplo, no Distrito Federal é muito bom porque, por exemplo, ninguém fica fora da escola lá. E o meu filho ele foi beneficiado durante 2 anos pelo GDF com cartão, porque não tinha vaga nas creches públicas, e aí o Ibanez fez uma parceria com a privada, onde ele recebia um cartãozinho de 1.200 para bancar a creche dele. Entendeu? Então, assim, o governo municipal tem que se virar. Só que você vê que está... Quando é mandato judicial, já era, pessoal. Tem que ser cumprido. Mas é muito interessante o que você falou, Adriano, porque então o sistema oprime o órgão, né? E o órgão fica,
Você tem que ficar caladinho, porque você não vai dar trabalho para a prefeitura, né? E aí por isso a importância de eleger alguém fora do sistema. Isso. As pessoas têm que... Mas por que é difícil eleger alguém fora do sistema? Porque o sistema é quem carrega o eleitor, principalmente para conselheiro tutelar. Isso. É o sistema que carrega esse eleitor para votar, é o sistema que motiva esse eleitor. Mano, eu fiquei indignado, porque eu comecei a olhar, falei, cara, todo candidato lá tinha 2, 3 vereadores empurrando e eu sozinho, eu falei... E aí esses vereadores, esse pessoal que é ligado no governo, eles têm um aparato até financeiro. Até financeiro é carro, é van, é muita gente levando. Então assim, para você que é de fora do sistema, conseguir uma eleição é milagre de Deus. Milagre. É milagre de Deus e muito engajamento, a população cristã acreditar que tem que mudar e ir por livre e espontânea vontade, ter o desejo de eleger, né? Então assim, e isso nós estamos falando da eleição do Conselho Tutelar. Você imagina a eleição para vereador e prefeito. É verdade. Como que a gente faz, Adriano, líder comunitário, eu também sou líder, você, como que a gente consegue despertar a comunidade? Parece que a comunidade ela tomou um sonífero lá e ela está dormindo, ela gosta de entretenimento, talvez um bate-papo como esse, talvez não seja interessante, né? Talvez a pessoa quer conversar aqui, coisas que não edificam, nós estamos falando de coisas que edificam, talvez o público nem goste, mas como trazer jovens para a política, despertar a comunidade para isso? É um desafio nosso, né? Como os novos lideranças, como nós nos colocamos à disposição da população, né? Com novas ideias, novos projetos. Então é um desafio para nós. E por que isso? Porque, por exemplo, como eu falei no começo, todos que aproximam de nós, eles têm que ver algo em nós. Ou seja, muitos admiram o trabalho, o projeto, né? Mas não se tem o engajamento por a parte daquela pessoa. Às vezes uma coisa simples, uma curtida no YouTube, um compartilhamento no Facebook, no Instagram. Verdade. Coisas simples. Talvez não tenha né, a força de gravar um vídeo, de ir mesmo pra rua, mas só você comentar, né? Sim, é simples, gente. O engajamento, ele não precisa você sair da sua casa aí e ir pra rua gritar, não. Se você curtir um vídeo desse, compartilhar com um amigo, compartilhar com os contatos, já é um engajamento. Você está levando uma informação para aquela pessoa que não tem, para aquela pessoa que não está nos assistindo, mas aí você assistiu. Muito bom. Então o que você faz? Você curte, compartilha, ou manda para um amigo, vamos compartilhar, gente, é importante o assunto que eles estão falando. Embora você não goste de mim ou não goste do Diego, que eu sei que tem muita gente na cidade que tem um certo... Esse cara só cobra, quando você só cobra, vocês estão na chata. Eu falo assim, não que eu seja melhor do que ninguém, mas eu sou diferente, né? Então assim, porque eu cobro mesmo, eu aponto ali as falhas, mas nunca deneguei a imagem de ninguém, nunca fui para o ataque pessoal contra ninguém, apesar que muitos nos últimos dias têm atacado a minha imagem, atacado a minha pessoa pessoalmente. Adriano, como que você transita nesse meio, cara? Porque eu vejo você na Câmara lá direto e você às vezes lidar com um cara ali, com um vereador que você denunciou, com outro ali. Como que você lida com isso? Diego, é semelhante ao carcereiro, né? Você vê que o carcereiro ele tem que, às vezes, pegar o cara lá no camburão da viatura, levar pra cela e tal, e ele tem que, às vezes, tirar, abrir a cancela, dar banho. Então, assim, é mais ou menos isso. O que eu tenho em mente, e eu sei que é um pouco perigoso até, muita gente me alerta. Você tem medo? Às vezes eu tenho, porque tem umas ameaças pesadas, às vezes. Já foi ameaçado? Já fui ameaçado. Então, assim, muitas vezes ameaçado de morte, ameaçado de perda. E vários outros, já tive outros problemas, já saí em tapa com pessoas. Então, assim, são coisas assim que dá medo às vezes. Sim. Mas aí você pensa o seguinte, você precisa fazer com que você perca esse medo. Porque o medo, ele te impede de ter sucesso, ele te impede de fazer as coisas. Sim. Então você precisa... o primeiro ponto para você ter sucesso é perder o medo. Sim. Porque se você tiver medo, você não faz nada. Então, assim, eu sou muito determinado sobre isso. E eu sempre deixo claro para as pessoas que a qual eu aponto o dedo, que eu denuncio e que eu falo que está errado, que a minha questão aqui não é pessoal. Sim. Eu não tenho nada contra o Diego, mas eu tenho algo contra os atos do Diego. Exato, né? Inclusive, já teve muitos vereadores que já chegaram a falar alto comigo, a falar que ia fazer alguma coisa e tal. E eu simplesmente falo, vereador, eu não tenho nada contra a pessoa, vereador fulano de tal. O meu posicionamento aqui é contra as suas atitudes, contra o que você faz quando vereador, como vereador. Depois que você não é mais vereador, não me interessa o que você faz. Sim. Entendeu? Mas enquanto você for vereador, que você é uma pessoa pública e você está ali para representar a população... Diz nos representar, né? Então, assim, eu estou no direito de questionar, estou no direito de denunciar se eu achar que
que está errado se eu achar que tem a prova, Sim. eu estou no meu direito, né? Então, assim, é muito difícil essa luta, mas eu acredito que se a população acordar, se a população olhar com carinho, eu falo, por exemplo, você está começando agora, a primeira vez que você se lança pré-candidato, eu já é a segunda vez. Na primeira vez eu tive muita restrição no sentido de agressão nas redes sociais, agressão no sentido de dizer, isso é mais um que quer entrar para roubar, é mais um que quer entrar para se dar bem, quer entrar para ajudar a família. Então você vai estar... E até isso é um desafio, né? Porque, vamos supor, vai levantar uma nova liderança. Aí você já tem toda a diversidade do sistema. Aí você quer entrar, às vezes, para mudar, só que aí você já é comparado. É isso. Aí, por exemplo, além da população te julgar dessa forma, que às vezes essa população que vai lá na rede social te atacar, ela pertence ao sistema. Às vezes é isso. Os próprios líderes do sistema, eles vão fazer de tudo para te minar. Primeiro eles vão tentar te ofertar alguma coisa para você quietar. Calar. Né? Eu sou testemunha viva disso, né? Prova viva disso, de tantas ofertas. Então, aquele cara ele está mostrando muito, então vamos conversar com ele. Aí o chefe vem e conversa com você, ele não deu conta, ele manda um secretário, manda isso, e vai indo, ele vai tentar te calar de qualquer custo. Silenciar. Silenciar. Então isso acontece muito, não só em Valparaíso, mas em grandes cidades, na política acontece isso. Nacional, né? Acontece isso. Eu hoje, se eu fosse estar na política porque eu queria um emprego, porque eu queria ganhar dinheiro, hoje eu não estaria nem aqui conversando com você, eu estaria quietinho, no conforto da minha casa, ou empregado na prefeitura, ganhando meu salário de R$3.000, 2 e pouco, e calado como muitos estão aí. Sim. Ou seja, muitos servidores hoje que estão nos assistindo, que vai nos assistir, eles estão lá trabalhando, às vezes servidor público, né, concursado, com sua estabilidade, mas ele não está nem aí, ele está ali para cumprir a missão dele, ele não vai denunciar nada, ele está errado, está ali aos olhos dele, mas ele acha que... Normal. Normal, por quê? Porque se eu fizer uma determinada denúncia e for identificado, eu vou ser, vamos dizer assim, punido de alguma forma. Né? Ele vai ser punido. A maioria dos servidores que, uma gestão, por exemplo, uma gestão identifica que o servidor denunciou algo, ele vai sofrer alguns tipos de punições. Mesmo ele estando certo, denunciando o que está errado. E é uma covardia, né? É uma covardia. Utilizar ali Isso, porque parece que os valores da nossa sociedade hoje está invertido. Né? O errado virou certo, né? E o certo agora é o errado. Então, assim, é muito complicado você defender o correto numa sociedade corrupta. Hoje nós temos uma grande... Não estou dizendo todos, sim. Né? Mas a nossa sociedade brasileira hoje, infelizmente, é muito corrupta. O sistema é muito corrupto. O Estado, né, é muito corrupto. Quando eu falo isso, é porque a ganância, né, a ganância de quem chega no poder é muito grande. Primeiro que ele pensa que a vida pública é muito curta. Né? Um vereador que é eleito, ele pensa que ele só tem 4 anos. Né? Então, assim, muitos, não só vereador, como deputado estadual, deputado federal, governador, principalmente a área executiva, vamos dizer assim, né, que está ali com a mão na grana. Ele pensa o seguinte, o prazo é muito curto, eu só tenho 4 anos. Então, assim, se o cara já for rico, talvez ele roube menos, eu falo assim. Né? Talvez ele roube menos. Por isso que, às vezes, gente pergunta, o cara é rico porque está na política. Vamos citar aqui o caso que nem o Paulo Otávio. Um cara milionário, mas que entrou na política e não se deu bem, porque ele viu que, né, ali a política não é bem como muita gente de fora tem a visão. Sim. Né? Inclusive, principalmente o eleitor, vamos falar de eleitor, essa visão que o eleitor tem que todo mundo está lá para ganhar dinheiro, que todo mundo está lá porque vai roubar, porque todo mundo... Não é assim, tem gente honesta. Sim. Tem gente honesta que não se corrompe, tem gente que não se vende, tem gente que não está na política porque não quebra os seus princípios, seus valores. Tem os seus valores e princípios, principalmente bíblicos, acima de qualquer coisa. Sim. Sua fé firmada naquilo. Então, assim, ele sabe que tem um Deus olhando para ele, então ele não vai fazer esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, o eleitor hoje está desacreditado. Deixa eu te perguntar um negócio aqui, é polêmico essa pergunta, tá preparado? Pergunta. Você que está há tempo aí na política, qual a visão que você tem dos políticos evangélicos, líderes dentro da política? Vamos começar de cima para baixo, né? Lá do Senado para cá. O que você percebe? A igreja ela sempre foi muito forte. Né? Isso desde de Roma para cá, né, do Império Romano para cá, a igreja sempre foi muito forte. E chegou um determinado tempo, né, que na Reforma Protestante, a igreja se afastou um pouco da política. A gente percebe isso ao longo da história. Só que é o seguinte, o que a classe política percebeu? Que se deixar a igreja isolada, vamos dizer assim, dos líderes políticos ou do processo político, eles perdem a força.
né? Eles perdem a força. Então eles vê dentro do sistema político, o sistema político vê dentro da igreja ali a maior força, que hoje é a maior força. Hoje, dentro das igrejas está a maior força política de qualquer cidadão ou de qualquer pessoa que se coloca à disposição para ser candidato. Hoje é dentro da igreja, seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela espírita, seja qualquer... Mas por que a gente não vê tantos projetos então eficazes, sendo que a igreja tem essa relevância na expressão de voto, mas não na expressão de, vamos supor, eficácia de alguns projetos? Onde está o problema? O líder político, ele veja o seguinte: eu não vou conseguir alcançar todos aquela cadeia de eleitorado que é cristão se eu antes não convencer o líder deles. Né? Então, assim, um líder político, ele vai no líder religioso. E ali, ele acaba colocando uma semente na mente do líder religioso de alguma forma de ajuda. Seja ela qual for, de pequena a grande. Isso é o que acontece hoje para você ver tanta gente cristã envolvida no processo político. E você perceber nos últimos... Você acredita então que a igreja recebe migalhas? 4 anos. Eu não posso generalizar, falar que todos vão aceitar. Sim. Que tem ainda pessoas dentro da igreja... Porque vamos supor, ao invés de um projeto macro, onde a igreja poderia potencializar um projeto a nível da cidade, aí às vezes ela troca pelo... eu preciso do telhado da igreja. Infelizmente isso acontece muito. Você é pré-candidato a vereador, você vai andar na cidade e você vai ver, né, muitos líderes religiosos com essa mentalidade. Você vai chegar lá e falar assim: eu sou pré-candidato a vereador, estou aqui com um projeto assim para a nossa classe, com um projeto para as crianças. Você vai contar para ele o seu projeto. Ele vai olhar assim, vai dizer: meu irmão, que benção, que bom que o seu projeto, né, Deus te abençoe e tal. E aí quando você fala assim: eu posso contar com o seu apoio? A maioria vai se comportar da seguinte forma: irmão, aqui a gente tem, né, que fazer alguma coisa, nós estamos aí para reformar a igreja. Precisa de 50 cestas básicas. Ele às vezes não fala direto, mas ele começa com um discurso ali, deixando claro que a intenção dele é o seguinte: que você pode até ter o apoio dele, mas ele vai querer algo em troca disso. Isso, infelizmente, acontece. Mas isso é política. Não, concordo. Eu concordo em partes. Eu não concordo que um líder religioso ele seja seduzido e se deixe levar por esse tipo de proposta. Um exemplo por exemplo, digamos que você é um líder religioso e eu chego para pedir seu apoio e você fala assim: não, aqui, e hoje praticamente, né, nós estamos numa sociedade muito aberta, onde muitos falam logo abertamente: irmão, a gente vai te apoiar, mas aqui tu precisa trazer um saco de cimento, tu precisa trazer cesta básica, tu precisa ajudar nós nisso e nisso. A maioria é praticamente aberto, quando eles já sabe que o camarada já é político, já é corruptor, vamos dizer assim. Mesmo. Ele já joga aberto logo e fala logo que só vamos apoiar a minha ideia aqui, o dinheiro para reformar. Infelizmente é isso. Infelizmente a grande maioria, não todos, tá, gente? Não estou generalizando, mas a grande maioria se comporta dessa maneira. Esses acordos que é feito com a liderança política, junto com a liderança religiosa. Porque você não vê de fato, vamos supor, tem tanto tempo, vamos colocar aí um projeto que a igreja, vamos trazer para a nossa cidade, Valparaíso, o que de fato a igreja, vamos supor, o conselho de pastores, tantas igrejas que tem, né? O que avançou? O que de fato fez? Né? O que avançou? Eu até joguei um tempo desse na internet falando, porque o que acontece? Teve o dia do evangélico e veio o Fernandinho aqui. E você sabe quanto que foi o Fernandinho cantar aqui? 1h30? Foi só 180 mil, né? 125 mil reais. Chegou a 180 no total, né? O gasto. Então isso é só um gasto. Então fora a estrutura. Aí eu te pergunto, vamos supor, nós somos líderes religiosos. O conselho tutelar, hoje se você tirar uma criança, você não tem uma casa de passagem para poder levar essa criança. Um orfanato, uma casa. E você gasta 130 mil num show. E os líderes políticos, eles não vê a importância que é a igreja hoje nos municípios, no estado e no Brasil. Porque qual é o papel da igreja? Não é visitar os órfãos, as viúvas, fazer um trabalho dentro da igreja. A igreja faz o trabalho social que o governo não faz. Pois é. Entendeu? Faz isso. E aí,
O que acontece? E ela faz de forma, a maioria das vezes, voluntária. Isso. E não digo para quem recebe é de graça. Para quem recebe é de graça. Não adianta eu dizer aqui que nós vamos fazer um trabalho lá na rua, tem um morador de rua lá precisando de uma coberta, precisando de uma comida, Sim. ele vai pagar nada por aquilo. Não. Eu de coração. Mas você percebe que a igreja ela é um braço forte do Estado e que poderia ser potencializado Sim, isso? podia ser, além de valor, não só potencializada, como valorizada. Isso. Ou seja, igual você falou, e ter projetos voltados em parceria Isso. com as instituições do governo. Que não é proibido ter. Justamente. Não é proibido ter. Não entendeu? é. É o seguinte, só que hoje Porque juridicamente uma igreja ela tem um CNPJ. tem um CNPJ. Justamente para ter esse acesso. Você sabia que hoje, por exemplo, se um parlamentar quiser destinar uma emenda para uma igreja, ele pode? Pode. Pode. Entendeu? Só que é o seguinte, aí você analisa. Por que até nisso tem um problema sério? Por quê? Eu vou citar aqui o exemplo. Eu cheguei a conversar com um pastor, um pastor de uma denominação, e falei assim, pastor, eu queria destinar uma emenda para a sua igreja, para a sua determinada, para a sua instituição aqui, a igreja. Para o senhor investir nos projetos sociais, fazer o que o senhor quiser. E aí ele falou assim, Adriano, infelizmente, eu não quero me envolver com isso. Por quê, Adriano? Porque a partir do momento que eu passo o meu CNPJ da minha instituição religiosa para receber este emenda, eu vou ser já julgado por ser, infelizmente, já julga que o cara também é um corruptor daquele político que desvia o verbo. Né? Porque a maioria das emendas parlamentares hoje, seja destinada para qualquer órgão, infelizmente, no nosso país hoje, infelizmente, gente, mas o que eu estou falando aqui não é bobagem. A maioria dos políticos quer uma contrapartida. A maioria. Isso é quase que regra. Apesar de ser ilegal, né? E imoral. Mas hoje é quase que uma regra. Digamos que eu sou um parlamentar federal. Isso é sério, pessoal. Eu sou um parlamentar federal. E você é dono de uma instituição. Eu falo, Diego, eu vou enviar 100 mil para a sua instituição. Aí você fala assim, meu irmão, eu estou precisando muito desses 100 mil. Estou precisando muito. Isso aqui, gente, eu não estou falando com nenhum tipo de, vamos dizer assim, de acusação, não. Mas é a realidade. Sim. É o que acontece hoje. Até então, o discurso é bonito. Você vai ficar satisfeito. Poxa, eu vou enviar 100, o cara vai enviar 100 mil para a minha instituição. Sim. Eu vou fazer tantos projetos, vou ajudar tantas pessoas. Só que quando ele fez esse discurso para te ganhar. E até então você está pensando que está tudo bom. Só que quando chega na hora mesmo, realmente, de mandar a emenda, recurso, aí tem que desemendar a emenda. Ele vai fazer uma desemenda. Ele vai falar assim, olha, Diego, agora é o seguinte, meu irmão, tu sabe que o discurso mais ou menos assim, tu sabe que tudo é difícil, tu sabe que tem uma campanha, tudo tem um preço, uma campanha muito cara, meu irmão, eu preciso, tu tira pelo menos 30% desse valor aí, dá um jeito e me devolva. Cara. Isso é ridículo, mas é o que acontece na maioria das vezes. Não estou dizendo que é todos, tá, gente? Sim. Não estou, porque eu trabalho como deputado, que graças a Deus, às vezes que eu solicitei emenda, nunca aconteceu isso comigo. Nunca ele falou alguma coisa, inclusive já destinamos emenda para o município. Mas olha só, Adriano, como é que é interessante, porque se a igreja de fato tivesse caráter, valores, princípios, que realmente tem, porque existe a igreja do Senhor verdadeiro. Existe, sim. E ela seria essa blindagem. Porque hoje em dia você sabe que tem muitos projetos sociais, eu como pastor, às vezes é difícil ajudar algumas casas carentes porque é uma bagunça e existe ONGs que são criadas com o intuito disso, só de receber emenda e a corrupção acontece ali. E de projeto, de fato, para a comunidade, não acontece. Me perdoe aí quem for dono de ONG, viu? Na minha opinião, eu acabaria com todas as ONG. E o meu caminho para ajudar pessoas seria a igreja. Pois é. Entendeu? Eu me perdoe, porque eu falo que as ONG, elas muitas vezes são montadas com um propósito que, segundo os estatutos, é sem fim lucrativo, mas que, na verdade, é um grande caminho para desvio de verba pública hoje. Pois é. Né? A gente não pode generalizar, tem várias ONGs, tem projetos que são lindos, mas eu vou falar, é difícil. Eu como igreja, às vezes a gente quer abençoar uma casa de recuperação, às vezes a gente quer ajudar ali um orfanato, só que a gente vai ver lá, é um ninho. Ó, pra você conseguir uma doação, por exemplo, você como igreja, com trabalho prestado, comprovado, você conseguir uma doação, por exemplo, no dia das crianças, brinquedos, coisa assim, é difícil. Você conseguir
eu preciso de cesta básica para ajudar. Você faz um trabalho social aí de evangelização, você não consegue, é difícil. Então, assim, legalmente não consegue. Estou falando coisa legalmente. Mas aí por que isso acontece? Porque os caras preferem fazer de forma errada, que é para você ficar devendo favor. Pois é. Entendeu? Mas legalmente, que é para você não dever favor, e é um direito, né? Até tem verba para isso, tem recurso para isso. De forma legalmente, às vezes você não consegue. E olha, e muito mais do que a igreja abençoar em só receber uma emenda e fazer o que é correto, que é o mínimo que uma igreja pode fazer, uma igreja séria, uma instituição séria, eu acredito, Adriano, no poder da igreja, porque a igreja ela recebe dízimos e ofertas. Não, a igreja, o poder da igreja está no Espírito Santo de Deus. Então assim, a igreja jamais morrerá. A igreja jamais deixará de fazer sua obra. Eu acredito numa igreja que ela pode se unir dentro de uma cidade e ao invés dela receber a emenda, a própria igreja virá dentro ali, prefeito, vem cá, arruma um terreno aí que a gente vai construir algo. A igreja pode fazer. É a igreja que vai abençoar. O grande problema é que não acontece essa união mais rápida, porque a maioria daqueles que se envolvem no meio da política, usando o cristianismo, usando a igreja, vamos dizer assim, se você pegar hoje na nossa cidade, são poucos os evangélicos que estão dentro do governo. Sim. São poucos, mas todos esses que estão dentro do governo, hoje faz parte da prefeitura, e tem o seu cargo comissionado lá, tem seu tipo de cargo. Se você analisar, o objetivo dele é sempre manter o cargo. E não fazer essa união entre os cristãos, essa união entre... Nunca tem o bem comum que é a comunidade. Ele, no discurso, é de união. O discurso é muito lindo, mas a prática é totalmente diferente. Você percebe que, nesse período, vocês estão nos assistindo aí, vão perceber muita gente que nunca pisou na sua igreja, lá na sua igreja. Ó, eu sou um político que ninguém... Ou às vezes pastor de fora, né? Ninguém em época de campanha veio em nenhuma outra igreja. Eu só vou na igreja que eu frequento diariamente. Você fala, por que você não vai, Adriano? Se eu for, não é para falar de política. Se eu for, é para falar de Cristo Jesus. Sim. Entendeu? Se você me convidar para ir na sua igreja, jamais eu vou chegar lá e falar de política. Sim. Eu vou falar de Cristo Jesus. Eu acho ridículo, me perdoe aí os pastores que abrem a porta das suas igrejas para levar, né, um político lá que muitas das vezes você nem sabe de onde vem, conduta, né? Conduta nem nada, mas acaba abrindo às vezes, não sei por qual motivo, se é acordo, se é amizade, não sei quais são os motivos. E os irmãos estão cansados disso, mas infelizmente é muito triste. Por exemplo, vou citar eu sou pré-candidato e o senhor é pastor. Nós temos aqui um relacionamento, uma amizade, e eu ir lá na sua igreja, você me entregar o microfone, eu subir no púlpito, dar a paz do Senhor, que às vezes não sei nem o que significa, às vezes nem sou crente e nem creio no mesmo Deus, mas eu faço isso. Né? Eu, como um líder evangélico, às vezes abro essa porta. Então, assim, é muito perigoso isso, é muito triste, porque muitos irmãos que estão na nave da igreja ficam decepcionados, fica triste. Sim, é o que nós estamos até levantando essa bandeira, sabe, Adriano? Porque a igreja, nós levantamos a bandeira que a igreja precisa, de fato, participar da política, mas não da politicagem. Pronto. Conselho tutelar. Eu fui candidato para o Conselho Tutelar, Adriano, e em nenhum momento eu peguei o microfone e falei, olha pessoal, eu peço o voto de vocês aqui, porque nós iremos participar do peito do... Eu, como pastor, eu não fiz isso. Eu tenho um professor que ele fala assim... Ó, porque dentro, ali no altar, é Jesus e ponto. O que resume isso? Eu tenho um professor que ele falava assim, ó, não deixe a política entrar na igreja, mas a igreja pode entrar na política. Isso. Entendeu? O que ele quis dizer com isso? É o seguinte, é justamente o que a gente está comentando. Saber separar. O que a gente está comentando. Eu acho que a igreja precisa dessa maturidade, né? De como entrar. Essa maturidade. Olha só a incoerência de um eleitor que é cristão, assim como nós somos, de votar no candidato que ela nunca nem viu. Por exemplo, lá na sua igreja tem 200 membros. Aí você é candidato lá. Você é pré-candidato lá da igreja e tudo. Você não tem o apoio da liderança religiosa da sua igreja, mas tem o apoio de alguns irmãos. E aí a liderança religiosa da sua igreja resolve pegar um camarada lá não sei por qual motivo, mas eu acho que a gente já falou um pouco atrás quais são os motivos que às vezes acontecem, e apresentar um cidadão que nunca pisou os pés na sua igreja como candidato. Irmão, aqui ó, tô com o meu amigo, candidato ou pré-candidato a vereador, a prefeito, não sei o quê, vai lutar por melhoria da nossa cidade e tudo. Ou seja, você que está ali congregando diariamente na sua congregação, com amizade com os irmãos, ajudando da sua maneira, da sua forma, o pastor não faz isso com você. É verdade. Entendeu? Eu estou falando que isso acontece. Isso é triste, e aí você já vê a incoerência. E falando de incoerência, nós vamos falar aqui
de política. Eu sou um amante da política e gosto. Findou agora, dia 6, o fim das filiações partidárias. E eu vou citar 2 exemplos de incoerência que não dá para entender. Eu vou citar aqui. Passa o raio-x, Vou passar o raio-x. Eu não vou falar nomes, mas vocês vão entender. Tem um determinado candidato que ele pertence a uma instituição religiosa grande, famosa, né, que é a Igreja Universal. E o que acontece? Esse candidato... É difícil falar de política, falar do Partido Republicano e não falar da Universal, da TV Record. Eles são parceiros, eles são aliados. Ou seja, o Partido Republicano, ele foi fundado pela Igreja Universal. Ele é um partido ligado à Igreja Universal. Então, partido religioso. Um partido religioso. Então, quando você tem um candidato que é pastor da Igreja Universal e ele é pré-candidato por outra legenda que não tem nada a ver com a igreja, você já vê um ponto de incoerência aí. Coligado ao PT. Já é não, estamos citando aqui o PT, por exemplo, mas ele não está no PT, mas já é preocupante. Aí você fala, por quê? Como que eu sou pastor de uma igreja, a minha igreja é praticamente fundadora de um partido político, onde tem toda a estrutura, né? Valores e princípios da qual eu acredito e defendo, e eu vou sair candidato por outra legenda que não tem nada a ver. Entendeu? Então isso é preocupante. Outro problema, nós temos uma candidata que é outra candidata. Ela é... Não é porque a outra legenda já está no poder, não? Eu acho e é mais fácil você pegar um barco que já está... Eu acredito que são acordos. Acordos em nome de projetos de poder, né? E não de causas. Ou seja, para mim o candidato que ele está... O senhor é de uma terra de uma igreja, de uma instituição ali. A partir do momento que você está naquela tua instituição, mas você sai candidato por outra instituição, vamos dizer assim, não é estranho? Imagina só, nada contra, tá, gente? Mas nós somos cristãos. Eu acho que é estratégia, hein? Nós somos cristãos. Imagina comigo, você é cristão. Imagina o padre apresentando na igreja dele você como candidato dele. Ou vice-versa. Sim. Você acha que, seja sincero, você acha que isso vai pegar bem para os irmãos? Por exemplo, eu chego, nada contra, gente, nada contra padres ou pastores, não. Nada contra sobre religião, cada um acredita naquilo que deve, entendeu? Ou ninguém está entrando nesse mérito. O que eu estou falando é o seguinte, que é muito estranho não, mas é normal. Não, não é normal não, isso é falta de coerência. É falta de coerência. Como que, por exemplo, lá na sua igreja tem um candidato evangélico, por exemplo, você é da sua igreja e tal, e aí o pastor da sua igreja vai lá trazer um padre e dizer assim, esse aqui é o candidato da igreja. Será que os fiéis lá embaixo vão entender perfeitamente? Não vão entender. Então, onde eu quero chegar? Como que um candidato da Universal escolhe um partido de esquerda para ser candidato? Estou citando um exemplo. Vocês acham que essa pessoa está pensando no projeto em defesa da família, dos valores cristãos? Né? Você acha que está? Ou ela está pensando só no projeto pessoal dela? Então são coisas que o eleitor tem que observar. Eu estou citando aqui exemplos de pessoas, não falei nome nem nada, mas você tem que prestar atenção em qual partido o candidato que você pretende votar está. Sim. Mesmo porque precisa observar a ideologia daquele partido. Todo partido tem um estatuto. E quem está nesse partido tem uma filosofia, né? Tem uma filosofia. E ele tem que seguir aquilo que está no estatuto. Porque se eu infringir o estatuto, o partido pode até me expulsar. Então não existe esse negócio de dizer assim, não, mas ele defende valores de cristão e está no PT. Não, gente, nada contra. Só que é o seguinte, para quem tem um pouquinho de conhecimento, vai achar estranho. Vai achar estranho. Eu não tenho nada contra PT, eu não tenho nada contra petista. Agora, eu tenho algo contra a ideologia do partido. Não é pessoas, do partido. Se você pegar o estatuto do PT, você vai ver o que os caras defendem. Se você pegar o estatuto do republicano, você vai ver o que os caras acreditam. Se você pegar o estatuto do MDB ou de qualquer outro partido, você vai ler e vai entender quais são as pautas do partido. É igual, por exemplo, um projeto político de um candidato a prefeito. Ele vai pautar o que ele acredita e pretende fazer. Você é um cara que gosta de esclarecer para as pessoas, que às vezes as pessoas nem param para pensar nisso, né? Elas têm algumas dificuldades e você gosta às vezes de esclarecer para as pessoas. Eu vi que na Câmara você foi censurado lá.
Um problema sério, não só censurado, como o que mais... O que você tinha em pauta lá? Porque você foi pronto para uma fala e eu achei um absurdo aquilo, né? Porque você tinha quantos minutos? 15? É 15, deixaram eu falar só 6. Cortaram você, cara, falando que você foi... você quebrou lá o... Se eu tivesse infringido o Infringido a regimento lei. interno da Isso. casa, eu aceitaria de boa que eu tinha sido incoerente, Sim. não cumpri a lei, então estava corretíssimo. O grande problema que me causou revolta foi porque o regimento interno não fala que você deve ter sua fala cortada por citar nome de parlamentar. O regimento interno lá no seu artigo 76, parágrafo 3, ele é bem claro. No caso de ofensa, Isso. se eu não chegar a ofender nenhum, e se vocês observar o vídeo da minha fala, no começo da minha fala eu já cito o nome de 2 vereadores. Ninguém pede questão de ordem. Sim. E aí eu começo a falar alguns pontos, né, que vai fugir do tema do décimo, que inclusive se você observar no vídeo, se eu falo do décimo, eu falo que daqui a pouco eu vou voltar a falar disso, né? Até então, 6 minutos, ninguém cortou. Mas quando eu volto para o décimo, que eu ia justamente abordar algo que foi denunciado, algo que está acontecendo de irregularidade na Câmara de Vereadores, que são muito, né? Roubalheira, essa é a palavra. Ixi, então calma aí, pessoal. Ó, corta para nós aqui, Raio X vai passar aqui agora os 5 minutos lá que pegaram, roubaram mesmo os minutos do Adriano Rodrigues. Você tem aí no Raio X aí. O que você ia falar lá, cara? Que eu fiquei curioso. Gente, eu vou passar o Raio X. Ó, nós estamos sendo roubados pelos gestores públicos. Eu e você temos o nosso dinheiro roubado. Aí você fala assim, como, Adriano? A Câmara de Vereadores rouba o nosso dinheiro. O governo municipal rouba o nosso dinheiro. Aí você fala, tem como provar? Tem, eu tenho denúncias que já foi procedente, o Ministério Público comprovou superfaturamento e desvio de recursos públicos. Estou falando isso, o Ministério Público comprovou que existiu superfaturamento e desvio de mais de R$1 milhão. E você estava lá com as provas para poder falar lá? Eu tenho todas as provas aqui no meu celular. Inclusive, ó, aqui em primeira mão para vocês, uma secretária do município, que é secretária do município, ela causou prejuízo ao erário de mais de R$1 milhão. Isso não é eu que estou falando, não. É um acordão, como fala, do TCM que falou que ela causou prejuízo ao erário de mais de R$1 milhão. Não é eu que estou falando, é o TCM, o Ministério Público. Vocês estão entendendo? Então não é o Adriano que está falando bobagem. Né? E se você tiver dúvida, acessa lá os processos. Verdade, né, Adriano? Era eles que deviam estar fazendo essa denúncia, porque é eles que estão recebendo para isso, não é? Os vereadores? E essa denúncia, era os vereadores que iam fazer. Essa denúncia de R$1 milhão foi eu que fiz ela em 2017, junto com o ex-vereador Coronel Ferreira. E agora saiu o resultado, agora em janeiro. Falei um acordão, né? Como diz um acórdão. Um acordão foi feito entre o TCM e os envolvidos, que são mais de 5, né? Que desviaram mais de 1 milhão. Isso, 5 gestores em seguida. 2016 para cá. Mais de R$1 milhão. Prejuízo ao erário. Mas esses gestores estão hoje na... Não, são secretários hoje. Não são secretários hoje porque eles pediram a exoneração do cargo para concorrer. Olha só, pediram a exoneração do cargo de secretário para concorrer às eleições municipais. Agora? Aí agora o eleitor que está nos assistindo, você vai lá e elege esse secretário ou a secretária. Quer saber o nome desse pessoal? Eu não sei não, pessoal. Mas, o Adriano que sabe. Eu vou passar o documento para ele, quando vocês perguntarem para ele, ó, tá aqui o documento, realmente, o processo é o processo número tal e tal e tal. Aí vocês vão acessar o processo lá. Adriano, você abordou uma coisa aqui muito importante, cara, porque olha só, a comunidade não sabe disso. E essas pessoas voltam com a cara mais lambida do mundo e coloca o seu nome à disposição. Por isso que Adriano Rodrigues é odiado, porque eu faço questão de dar publicidade a essas coisas. Sim. Isso é questão de honra, de moralidade, de ética. Pois é. Entendeu? Porque muita gente não tem conhecimento. O cara volta e sai abraçando todo mundo e vota em mim e a comunidade volta. Vamos falar do ex-vereador Paulo Brito, que foi preso, foi caçado e tudo, né, e foi condenado praticamente. Ou seja, foi comprovado e provado que ele estava cobrando propina, não foi? Sim. Se ele voltar aí, o povo vota nele de novo. Pois é. Ou seja, gente,
Não dá. Tem um candidato a prefeito aí também, Não que tem um... Tem candidato a prefeito aí, ó, que agora, anota essa data aí, ó, tem um julgamento. Oh, meu Deus Dia do céu. 11 do Ó, 4. trazer o homem pra cá, pro raio-x, vocês vão ouvir muita coisa, Aqui, gente. aqui é raio-x, então nós temos que, né, tirar o trem, como é que é em 3D, né? É desse jeito. Não Então, é nem o assim, raio-x, tem aquela outra que é... Aqui já tá passando do raio-x, pessoal. Vou mudar o nome de raio-x. É aquela máquina, como é que é o nome? aquela que pega o corpo todo, né? Tomografia. Porque o raio-x já tá antigo aqui. Entendeu? Então é o seguinte, ó, tem pré-candidato aí, ó, na Berlinda, que agora dia 11 tem julgamento no Tribunal de Justiça, vai julgar um processo que ele pode ser condenado por improbidade. Entendeu? Isso. E aí nós vamos dar publicidade a isso, vamos esperar o julgamento. Ele já foi acusado por vários outros tipos de crime, inclusive compra de votos, falsificação de documento, entendeu? E tá aí, ó, o povo batendo palma, capaz de eleger como prefeito. Ou seja, você vai eleger, olha só, você vai eleger um camarada que foi vereador, teve um mandato cassado por compra de voto. Ele teve Teve um mandato cassado. Foi o próprio tribunal, o Ministério Público cassou o mandato dele por compra de voto. Depois ele Aquele áudio que circula na internet aí, é verdade? É verdade. Foi comprovado aquele áudio? Comprovado a compra de voto. Então é o seguinte, foi condenado por compra de voto. Ele foi condenado. E a condenação lá, ele conseguiu, através de liminar, o seu mandato até o final, porque foi, né, recorrendo e até o processo terminar. Deixa eu te perguntar, será que ele vem aqui se a gente chamar? Vem, vai, chama, é bom. Será? E aí assim, a gente não citou o nome não, mas acho que é bom a gente ouvir. Sim. E até a pessoa ter o direito à defesa. Sim, entendeu? com certeza. O que eu estou falando aqui é o que já aconteceu, não é o que vai acontecer. Né? Então, assim, são pré-candidatos que a população tem que ficar de olho. Como que eu vou eleger alguém para ser prefeito da minha cidade que tem condenação por compra de voto, que foi denunciado por falsificação em licitação? Isso aí vai ser julgado ainda. Vai ser julgado agora, entendeu? Uhum. Então, assim, pode ser condenado por improbidade. Sim. Então, estou citando um certo exemplo. Ah, não, mas isso é normal, gente. Não é normal. Não é normal. Não. Mas, assim, existe o corrupto e o corruptor. Né? E aí, sim, você que aquele vereador lá de Colatina, né, o Meneghelli, Serginho, né, ele é muito legal, né, pessoal? E ele fala, se tem o cara que é corrupto ali, é porque a galera gosta, né? Prefeito, ele fala assim, ó, prefeito nenhum rouba sozinho. Só se a Câmara de Vereadores assinar para ele roubar. Dá um cheque em branco. E a nossa Câmara de Vereadores faz isso. A nossa Câmara de Vereadores, ela dá cheque em branco. Ela deu, durante esses 8 anos, um cheque em branco para o prefeito Pablo Mossoró fazer o que quiser com mais de 700 milhões anual que a cidade arrecada. O que quiser. Todo ano, quando se aprova a LOA e as leis, o PPA, a lei de diretriz, são os vereadores que aprovam. São os vereadores que aprovam. Quem aprova toda a movimentação, orçamento que vai fazer. Eu vi uma lei que estava acontecendo agora aí, a questão de aumentar as cadeiras, né? Para vereador. Para você ver quando você é leigo, talvez você tenha algumas opiniões contrárias. Eu era contrário. Só que eu descobri que não aumenta o erário, né? Você vê, ó, que eu fui um dos lutadores por esse movimento. Queria até o movimento 21 para poder lá atrás a gente aprovar. Não é nem... Porque eu pensei, já tem um monte de vereador, vai colocar mais lá, vai gastar o nosso dinheiro. As pessoas que às vezes não aprofundam o conhecimento, elas pensam isso. Né? Mas assim, não, os que já tem já não faz nada. Então aumentar não vai mudar nada. Então você está dando oportunidade, simplesmente sabe para quê? Para quem está lá levar mais dinheiro para casa. Sim. Aí você fala, por quê? E você diminui a representatividade, né? Se tiver um vereador, vai ter 1.300.000 do décimo. Se tiver 50, vai ter 1.300.000 do décimo. É o mesmo dinheiro. É o mesmo dinheiro, é o mesmo valor. Então, assim, quanto menos vereador, mais jeito eles vão dar de sumir com dinheiro. É uma realidade. Não sei se vocês estão acompanhando aí, pessoal, a conversa, mas assim, é porque tinha um projeto, né, de lei aqui que estavam querendo aumentar, porque devido à quantidade, a gente já está quase 200 mil habitantes. Diego, na verdade não é nem... Olha só, eles só precisam fazer, sabe o quê? Eles precisam só atualizar a lei orgânica de acordo com a Constituição. Só? Porque a Constituição já prevê isso. O que nós estávamos lutando por 19 vereadores é porque a Constituição fala lá
não me recordo agora o artigo, mas a Constituição fala o seguinte, que municípios acima de 165 mil habitantes pode ter até 21 vereadores. Sim. Então, assim, eles vão fazer uma atualização. Não é nem lei, então. Quantos anos? Não, é assim, eles precisam atualizar a lei orgânica porque eles a lei fazem orgânica. a lei orgânica do município, porque ele tem que estar atualizado de acordo com a Constituição. Só que a própria Constituição passa essa autonomia. Já tem a prerrogativa. Por o município decidir isso. Né? Mas assim, o que a gente estava querendo era simples. Era mais representatividade. Entendeu? E assim, não nada fora da lei. Ó, um ótimo esclarecimento, viu? Deixa eu falar agora para você, ó. Lá, a maioria dos vereadores votaram contra o aumento de vereadores. Só que você vai ver, antes de terminar essa legislatura, e nós vamos ficar de olho, nós vamos dar publicidade a isso, um projeto de lei que já em algumas câmaras de vereadores já foi aprovado, que foi o aumento e subsídio dos próprios vereadores, que é eles mesmos que votam. Né? Em Cristalina já foi aprovado, o salário que era de 12 foi para 17. Ou seja, nessa hora de aumentar o salário dos caras, não vem contra. Aí você está vendo por que os vereadores votaram contra o aumento de representatividade, o aumento de mais vereadores? Por quê? Porque eles querem votar o aumento de salário deles, eles querem ganhar mais. Ah, entendi. Eles não querem que dividir o que é do povo para o povo. Sim. Não, eles querem ter ali para o grupo menor. Então, quanto menor o grupo, mais recurso vai sobrar. E fica mais fácil, né, para ter um controle da Câmara. Isso. Ali, né? Ó, a nossa casa hoje, Casa Legislativa, como é que funciona? O que é o DOU-décimo? O DOU-décimo é um recurso que a Prefeitura é obrigado por lei passar para a Câmara, para o mantimento da Câmara. Esse recurso, a lei determina que é 6% do valor arrecadado mensal. O que arrecada, hoje a arrecadação do município está em torno de 280 a 300 mil. Então 6% desse recurso ele vai para a Câmara, para o mantimento. E aí, todo dia 20 do mês, a Prefeitura tem que depositar esse 1 milhão e 300, ou esse 6% para a Câmara. Aí pensa comigo, a Câmara, o custo da folha de todos os funcionários lá, ele chega em torno de 380 a 450 mil a 500 no máximo. Digamos que é 500 mil. Então sobra meio milhão ainda. Não mais, vamos dizer aqui, 1 milhão e 300 menos 500, sobra 800 mil. Nossa. A pergunta é, para onde vai os 800 mil? Você fala, mas tem... Ele acumula? Não, se deixar lá, ele pode ficar no caixa. Sim. Só que é o seguinte, ninguém sabe. No caixa. Ninguém sabe. Você, voltando à minha fala lá, que você falou o que eu ia falar, eu ia falar justamente o seguinte, desapareceu, presta atenção, desapareceu dos cofres públicos da Câmara de Vereadores 2 milhões e 500 mil em 12 dias. E ninguém sabe em que foi gasto. No portal, que eles tinham a obrigação de publicar no portal e no Diário Oficial, não tem a justificativa dos gastos. Mas eu tenho as notas, lá em casa, eu tenho as notas que foi... toda vez que você paga uma nota de empenho, parece o saldo positivo ou negativo que tem em caixa da Câmara de Vereadores. E nós tínhamos em torno de 3 milhões, 700 e poucos mil, mais ou menos por volta do dia 2, dia 3 de um mês, né, que eu acho que foi de fevereiro, quando foi pertinho de março, se eu não me engano, em prazo de 15 dias, outra nota de empenho só tinha 2 milhões e pouco, ou seja, sumiu o dinheiro assim que ninguém sabe para onde foi. Mas assim, tem que ficar atento, porque eles somem da conta, só que ninguém vê a justificativa, ninguém vê ali no portal de transparência o que foi gasto. Agora, o que está acontecendo, não sabemos. Aí os órgãos competentes a fiscalizar estão de olho. Né? Isso que você iria falar lá. Eu ia falar outros pontos que são críticos. Os contratos, que é o contrato que a gente denunciou que já tinha suspeito de superfaturamento e também de lavagem de dinheiro com empresa fantasma, eles agora nessa atual gestão, eles foram lá para cima. Então assim, como que você contrata uma empresa, manutenção de impressora, um dos contratos mais visados lá. Você, na gestão passada, o exemplo, se gastou 400 mil com manutenção de impressora. Nessa se gastou 700. O que aconteceu? Que inflação foi essa? Entendeu? Então são coisas que temos que falar hoje. O crime de caixa 2 ele é muito difícil de ser combatido. Porque o crime de caixa 2 ele funciona da seguinte forma. Primeiro que tem todo um aparato de alguém para favorecer o vencedor da licitação. Né? Por mais que a lei, no papel, está tudo legal. Tudo certinho no papel, faz tudo certinho segundo manda a lei. Só que quando eu estou conversando com você aqui, eu falo assim, Diego,
tá tendo uma licitação para material de limpeza lá na Câmara, e eu sei que você mexe com isso, material de limpeza, e eu quero que você vá lá concorrer, que nós damos um jeito de facilitar e tal. O cara já vai falando como é que é o Caixa 2, ó. O contrato vai ser de 100 mil, mas você, né, a gente vai pagar os 100 mil, você tem que ir aqui no Caixa 2, mais ou menos como é que funciona, devolver aí 20 mil, entendeu? E aí muita gente aceita isso, sabe por quê? Porque o que o empresário pensa? Se eu não aceitar, outro aceita, eu preciso vender meu produto, eu preciso trabalhar. Infelizmente a corrupção ela funciona dessa forma. Eu tinha um amigo que ele tinha um contrato, ele prestava serviço de manutenção de impressora para a prefeitura. E ele, olha como que interessante, ele comprava as impressoras comigo, né? E aí o que me despertou a atenção foi porque toda semana ele comprava impressora, direto, né? E aí eu questionei, por que você compra tanta impressora? Aí ele falou para mim, não, é porque eu presto serviço para a prefeitura. Aí eu fiquei grilado com o negócio, fui fuçar o contrato dele, tinha irregularidade, ele comprava comigo, eu denunciei, o contrato dele foi extinto e nunca mais eu vi ele, desapareceu. Ou seja, ele comprava as impressoras, olha só a gravidade do negócio. A falta de cuidado com o dinheiro público. Olha como que os caras lavavam o dinheiro. Ele comprava a impressora para vender uma peça. Olha. E ele lavava na compra da impressora. Entendi. E ele comprava a impressora, tirava uma peça. Aí, por exemplo, ele fazia o jogo de nota falso o seguinte, ele tirava a impressora que tinha comprado a impressora, só que aquela impressora velha, ele não trocava. Na nota dava como se estivesse trocando, só que ele trocava só uma peça lá, por exemplo. Digamos que a impressora foi 500 conto, ele trocava uma peça por 50 e o restante era lavado. Então, assim, são tipos de irregularidade que eu estou citando aqui, que acontece na gestão pública. Sim. E aí precisa de quem? Justamente desses camaradas aí que são pré-candidato a vereador, que são eleitos vereadores, que batem na sua porta, que vai pedir um apoio para poder se eleger. Quando ele não consegue o seu apoio com projeto, com ideia, ele oferta uma cesta básica, ele oferta um emprego, ele oferta R$50, e por aí vai. Enquanto você aí, ó, que está nos assistindo, estiver votando por essas coisas, nós não vamos ter mudança. Porque a mudança depende de cada um de nós. Se eu não mudar, nada vai mudar. Então você precisa mudar seu comportamento. Você precisa mudar sua postura, entender que aquele camarada que vai lá te oferecer uma cesta básica, que vai dar um remédiozinho ali, comprar na farmácia um remédio para você, que a rede pública deveria atender e não te atendeu, aquele camarada que fura a fila lá na consulta, né? No hospital, no atendimento, aquele camarada que fura a fila da sua filha, que está lá na fila esperando na vaga da escola, ele vai lá e consegue através da articulação, ele está comprando o seu voto. Aí você ainda vai lá, bate palma para ele e acaba elegendo, e aí nos 4 anos de mandato que ele tem, ele vai te roubar durante os 4 anos. Não só você, como nós cidadãos que não votamos nele. Entendeu? Porque é dinheiro público, é recurso público. É verdade. Eita, pessoal, aí, ó, o Raio X hoje foi política, foi liderança comunitária. A gente tá falando de um cara aqui que hoje ele é pré-candidato, né? Sou pré-candidato a vereador. A vereador, mas tudo que ele faz é como um cidadão normal. Normal. Eu falo o seguinte, não que eu seja melhor ou maior do que ninguém, nada disso. Mas se em Valparaíso nós tivéssemos aí uma população que fizesse um engajamento que eu faço, uma fiscalização que eu faço, nem denúncia não precisava, só precisava fiscalizar, reclamasse, colocasse a boca no trombone mesmo, fizesse vídeo, aqui nesse posto não está tendo remédio, aqui nesse posto o atendimento não está prestando, nessa escola não tem vaga, aqui o mato está tomando de conta, o buraco, o asfalto aqui não presta. Então, se a população se engajar fazendo isso, nós vamos mudar esse município. A população precisa entender que esse celular aí, ó, é uma ferramenta poderosa. É uma das ferramentas mais poderosas que você tem. É melhor, você gravar um vídeo na rua, é melhor você fazer um ofício. Você perde um tempão redigindo o ofício, né, que é correspondência oficial, onde só você e a pessoa do órgão lá vai saber. Isso. Quando você faz um vídeo, não, milhares de pessoas vê. Pega a dica, hein, pessoal? Milhares de pessoas vê. Então, assim, o nosso bate-papo aqui, ó, você que está nos assistindo, ajuda nós. Nós não queremos nada, você só precisa curtir e compartilhar. É isso aí. Compartilha, você está nos ajudando demais. Ah, não, mas eu não aguento ver esses camaradas chatos falando não. Tá bom, mas tem gente que gosta, tem gente que quer se inteirar dos assuntos, por mais que você não esteja interessado na política, nos assuntos da cidade, mas tem muita gente que está interessada. Então, se cada um compartilhar, imagine só, nós vamos alcançar muitas pessoas. Isso. Então já é um engajamento, já é uma contribuição. Já entendeu? Por mais que você não goste de mim, por mais que você não goste do Diego, cara, mas gosto do que nós estamos debatendo, do que nós estamos conversando, do que nós estamos apontando. Eu sei que nessa cidade eu tenho vários adversários, né, para não dizer inimigo, né, político. Tenho vários, entendeu? Mas nenhum deles eu tenho nada contra, nenhum deles eu vou deixar de falar, vou deixar de estar onde os caras estão, nenhum, entendeu? Por quê? Porque eu faço a política
para o bem coletivo. Entendeu? As minhas denúncias, a minha fiscalização, ela é para justamente tentar fechar um pouquinho da torneira da corrupção para ver se sobra para quem realmente é de direito, que é... É pelo bem comum, não é nada pessoal, tá, pessoal? Então, assim, olha, hoje gostaria de agradecer sua presença, tá, Adriano, pelo convite aí que a gente trouxe aí pela sua pessoa. Parabéns pelo seu trabalho, continue empenhado. A comunidade precisa de liderança, é o que eu falei desde o início do podcast, que a gente iria trazer pessoas aqui, lideranças, né, da comunidade. Esses dias a gente trouxe aí a menina que ganhou o Hendrick, né, que investiu no Hendrick. Cara, tem lideranças na nossa comunidade que a gente nem conhece. Então, o podcast Raio X é para isso. Quer fazer suas considerações finais aí com a comunidade? É um orgulho ter o Hendrick, né, no time que eu torço. Ixi, ele lá fazendo gol, o nosso Palmeiras foi campeão. É muito bom. Não né? é? Saiu então, aí assim, da Vila. Então, como temos bons talentos no futebol, podemos ter bons talentos na política. Isso. Podemos ter pessoas, como temos um rapaz humilde que saiu ali da Vila Guaíra e hoje ganhou o mundo, está no Real Madrid, no mundo do futebol. Por que não na política? Nós podemos ter na política. Olha, né? Então, assim, são coisas que você precisa acreditar. Eu sei que a população está desacreditada, Diego. Hoje você vai sair já para a rua aí como pré-candidato, você vai encontrar muita gente desacreditada, vai falar que todo mundo é ladrão, que todo mundo é corrupto, que todo mundo está fazendo isso porque ganha dinheiro, que não é isso, gente. Às vezes não, muitas das pessoas de bem que entram na política estão fazendo porque eles querem ver o bem coletivo. Sim. E você cidadão de bem, cidadão de bem, que acha que todo político é ladrão, eu dou sempre um conselho e falo sempre uma coisa: se coloque à disposição no processo político. Se você está falando que todo mundo é ladrão, pelo menos você vai fazer a diferença. Então, eu falo isso direto. Quando eu estou na rua que alguém fala assim, todo político é ladrão, eu falo: cidadão, vem cá, você está dizendo que todo político é ladrão, por que o senhor não coloca o seu nome à disposição também? O senhor vai roubar também? O senhor é ladrão também? Então, se todos são ladrão, o senhor se coloca à disposição, que o senhor vai fazer a diferença. Se o senhor não está acreditando em mim, se o senhor não acha que eu sou digno de te representar, então você se coloca à disposição, porque eu me coloco à disposição porque ninguém me representa. Então, quando eu não me sinto representado, eu me coloco à disposição. Por isso que eu estou à disposição da população, sou pré-candidato. O Diego também é pré-candidato, eu acredito que seja essa a intenção também, porque ele não se sente representado e ele quer não só ser representante de si mesmo, como da população. Isso. Porque todo cidadão de bem que não se sente representado, coloca à disposição do processo político. Participe, você vai entender como é que funciona. Não fique falando bobagem e nem julgando quem realmente está querendo lutar por o bem da cidade. Porque às vezes está fazendo um julgamento totalmente injusto. Injusto. Então, assim, esse é o recado que eu deixo. Você, cidadão de bem aí, que tem na sua mente, está desacreditado que todo político é corrupto, que todo político é ladrão, coloque-se à disposição do processo e participe. Não participe só na hora de votar. A participação importante na hora da urna é bom porque você vai eleger quem você quer que te represente. Mas se você não tem ninguém para te representar, se coloque à disposição. Isso. Seja representante de si mesmo. Se coloca à disposição da população, a população vai te julgar na urna. Justamente. Entendeu? Então é assim o processo político. Então, assim, você tenha consciência, você que não quer se colocar à disposição do processo, não quer se envolver, você precisa entender uma coisa: nem todo mundo que está no processo político é ladrão, nem todo mundo que está no processo político é corrupto. Não, tem muito cidadão de bem, tem muita gente ética, tem muita gente que tem moral, tem muita gente que não se vende, está no processo porque quer ajudar as pessoas. Eu sempre falo que a política é o caminho, né, para ajudar o maior número de pessoas possível. Sim. Porque ela vai te dar esse leque. Então vai ficar aí esse conselho. Nós vamos continuar batalhando pela justiça na nossa cidade, principalmente no combate às irregularidades e à corrupção. É isso aí, pessoal. Esse aí é o Adriano Rodrigues, tá bom? Só deixando uma informação, utilidade pública, tá, pessoal? Nós temos 29 dias para quem quer trazer o título, né? Aqui pro Valparaíso, os jovens aí de 16 anos quer tirar o seu título, né? O prazo se encerra 8 de maio. Isso, até 8 de maio. Interessante você falando de jovem, Diego. Eu comecei um projeto muito interessante nos anos de 2017, 2018, nas escolas estaduais. Você não tem noção do número de jovens que hoje estão estudando, né, aí, acima de 16 anos, que não tem título. Sim. Que não tem título. Então, assim, às vezes, se eu ou você for fazer um trabalho desse, todo mundo pensa que a gente quer fazer porque a gente quer o voto. Sim. Porque a gente está fazendo com outros interesses. Então, assim, o que a gente pedia? O que a gente pede é que os órgãos, né, que têm competência para fazer isso,
né, o próprio TRE, Sim. pudesse fazer uma campanha, né, nas Estimular, escolas, né? ou os próprios diretores da escola mesmo, Sim. pudessem se engajar para poder os jovens, estimular os jovens a tirar o título e participar da política, porque a mudança será dos jovens. Você vê que no nível fundamental não tem, né, pessoal? Às vezes uma aula ali de direito constitucional, como funciona, né, toda a política da nossa cidade, do nosso país em si, né? E a política só vai mudar de vez assim, o mais rápido possível, quando nós tivermos esse tipo de esclarecimento dentro da sala de aula. Isso. E também o eleitor saber, né, realmente o que significa o sistema político, como ele funciona, como que se dá os poderes, como ele é dividido, o poder legislativo, executivo, judiciário. Enquanto ele não tiver esse entendimento de como se dá tanto na formação como na conjuntura todinha, a política vai mudando de passos curtos. E graças a Deus tem já mudado um pouco, justamente com esse movimento, né, que o Bolsonaro trouxe para a internet. Muita gente já discute política, já estão ligados aí nos bares, na cidade, dentro do ônibus, onde a gente anda, nas igrejas, já se discute política. Então isso é importante, esse movimento é bom e eu acredito na força da internet, né? Então nós estamos aqui debatendo e conversando e acredito em você também que está nos assistindo. Ó, senta o dedo nesse vídeo aí, compartilha, curte e se inscreve no canal aí do meu amigo Diego Gravina. Então é isso aí, pessoal. O Raio X Podcast aí vai finalizando, tá bom? Obrigado a sua audiência, né? Compartilha com o nosso colega, deixa seu comentário, deixa as suas perguntas, né? Faça sua inscrição, ative o sininho, vai lá no Instagram também, veja os cortes e compartilha, porque juntos nós poderemos fazer um movimento dentro da nossa cidade, tá joia, pessoal? Forte abraço.